Sejam bem-vindos à parte 2 do estudo de entidades. Nesse estudo nós estamos falando sobre Exu das 7 encruzilhadas. Uma entidade completa, complexa, que nós estamos abordando com muita profundidade, assim como o novo formato que estamos fazendo de estudo das entidades que está aqui no conteúdo aberto de nosso canal. E para hoje nós vamos para a parte 2 de Exu 7 Encruzilhadas, aonde nós iremos falar sobre a sua nomenclatura simbólica e vamos falar sobre os trabalhos e vamos entender essa atribuição, esse apelido carinhoso que Exu 7 Encruzilhadas leva como clínico geral dos Exus. Vamos lá. Eu sou Renato Bosco, dirigente da TUSP. Caso você esteja chegando ao canal através desse vídeo, peço que nos apoie deixando o like, caso aprecie nosso conteúdo. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo que vier a ser postado. E claro, peço que você compartilhe a parte 2 e a parte 1 do nosso estudo de Exu 7 Encruzilhadas através das redes sociais, nos grupos de terreiro, para poder ajudar mais irmãos e irmãs a compreender essas entidades. Lembrando que esse conteúdo já foi lançado antecipadamente na área de membros do nosso canal. Caso você queira fazer parte e ter acesso a esses conteúdos de forma antecipada, clique no botão Seja Membro, saiba mais e venha participar desse projeto conosco. Para começarmos a parte 2 do Exu 7 Encruzilhadas, nós vamos falar sobre a sua nomenclatura simbólica. Exu 7 Encruzilhadas. Nós já falamos aqui algumas vezes sobre Exu, que significaria sentinela, mensageiro, guardião, movimentador, fiscal da espiritualidade. O Exu Yorubá, o Orixá, Exu também era chamado de fiscal de Olodumare, pedra de Olodumare, ou seja, aquele que cobra pelas transgressões, que acabam sendo atribuições análogas aos Exus que nós conhecemos, os espíritos que trabalham sobre a alcunha de Exu. Então, nada de diferente dos outros estudos que nós fizemos, seria ou sentinela, ou mensageiro, ou guardião, ou movimentador. Qualquer forma que você decodifique a palavra Exu será perfeitamente válido. Agora nós vamos para o número 7, que também não é muita novidade para os irmãos que acompanham os nossos estudos. O número 7 também é chamado de setenário ou setentário sagrado. Na numerologia, ele significa o perfeito, o completo, a totalidade. Também simboliza a magia, o sagrado, o divino e assim sucessivamente. O número 7 está presente nas mais diversas correntes religiosas, religiosidades, cultos, movimentos religiosos, também chamados de seita, está presente quase que forma uníssona em seu significado, pois o número 7 está presente nessas diversas formas de religião e acabam tendo uma significação muito análoga, uma significação de divino. Nós sempre citamos esse exemplo aqui, que o número 7 está presente 388 vezes na Bíblia. No decorrer da Sagrada Escritura, o número 7 tem uma presença muito forte, uma presença muito poderosa, justamente pela significação do que é perfeito, completo, consumado, sagrado, divino e assim sucessivamente. Também está presente nos 7 dias da semana. Os 7 dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, que é associado com a astronomia clássica. A primeira visão de planetas que nós tivemos na história, onde o Sol e a Lua ainda eram considerados planetas, e depois com o desenvolver da astronomia, isso foi sendo desconfigurado, sabendo que o Sol na verdade é uma estrela, a Lua um satélite e assim sucessivamente, que também acaba se associando aos 7 elementos alquímicos. A alquimia clássica tinha os seus elementos alquímicos que tinham uma ligação, uma associação com os 7 planetas da astronomia clássica, concomitante com os 7 dias da semana. Portanto, o Sol tinha como material alquímico o ouro e regia o domingo. A segunda-feira tinha o elemento prata, que era a Lua.
Terça-feira, se minha memória não falha, era Mercúrio. Mercúrio era associado ao mesmo elemento alquímico, Mercúrio como um metal de liga líquida, e assim associado à terça-feira. Na quarta-feira, Júpiter, e assim sucessivamente. Sempre o número 7 presente. E claro, a nível de Umbanda, nós temos as 7 linhas de Umbanda, que variam de segmento para segmento. Mas independente do segmento, se é uma 7 linhas de Umbanda esotérica, de Umbanda sagrado, Umbanda molocô, espiritismo de Umbanda, Exu 7 Encruzilhadas se adapta com muita tranquilidade em qualquer linha de Umbanda. E também, claro, nos 7 reinos de Quimbanda, que é presente na Quimbanda brasileira, na Quimbanda luciferiana, na Quimbanda esotérica e assim por diante. Agora, quando nós falamos de encruzilhadas, falamos de caminhos que se cruzam. Ou seja, nós temos vários caminhos que têm um ponto em comum, um ponto de convergência, um ponto em que todas elas se comunicam. Portanto, encruzilhadas significariam caminhos que se cruzam e se comunicam entre si. Num ponto de partida, você vai para qualquer um desses caminhos. Portanto, se nós associarmos encruzilhada ao número 7, nós teremos 7 caminhos. Nós teremos caminhos das 7 linhas, nós teremos caminhos dos 7 reinos, nós teremos caminhos de plenitude, caminhos de perfeição, do sagrado, caminhos da magia, da totalidade. Portanto, quando nós pegamos Exu 7 Encruzilhadas, nós temos a decodificação de guardião que atua em todos os caminhos. Ou então, mensageiro das 7 linhas. Ou então, mensageiro dos 7 reinos. Guardião das necessidades espirituais humanas. E assim uma série de significações que se dá na decodificação do nome Exu 7 Encruzilhadas. E veja bem, guardião que atua em todos os caminhos. Isso significa o quê? Nós falamos na parte 1 que Exu 7 Encruzilhadas é chamado carinhosamente de clínico geral dos Exus, clínico geral da espiritualidade. E agora chegou a hora de nós compreendermos o porquê disso, porque nós vamos falar agora acerca dos trabalhos de Exu 7 Encruzilhadas. Para você poder entender a totalidade do conceito, da diversidade dos trabalhos de Exu 7 Encruzilhadas, é necessário que você tenha tido uma compreensão quase que máxima acerca da parte 1 desse estudo. Portanto, caso você não tenha assistido ainda, eu recomendo que você pare o vídeo, vá lá, assista a parte 1, depois volte aqui para você poder ter um melhor entendimento. Vamos lá então. Exu 7 Encruzilhadas, o guardião que atua em todos os caminhos, em todas as necessidades, portanto, seus trabalhos são de atuação em todos os trabalhos espirituais. Todos, sem exceção. Somente com uma exceção, aliás. Desde que sejam observadas as leis divinas, as leis de Umbanda, ou seja, a lei do livre-arbítrio, a lei da causa e efeito, a intervenção kármica, são coisas que Exu 7 Encruzilhadas tem que observar para poder realizar os seus trabalhos. Mas os trabalhos que são permissivos à lei divina são todos aqueles que edificam, que auxiliam, que ajudam a humanidade. E todos esses trabalhos, essa gama de trabalhos, são de atribuição de Exu 7 Encruzilhadas. Assim como Exu Tranca-Rua, que nós já falamos no conteúdo aberto do canal, assim como a gente falou nos estudos das entidades também. E por que isso? Porque Exu Tranca-Rua e Exu 7 Encruzilhadas conseguem atuar nas mais diversas necessidades espirituais, porque eles são uma das primeiras falanges de Exu antes da Umbanda e antes da chegada das demais falanges / linha de esquerda. Portanto, Exu Tranca-Rua e Exu 7 Encruzilhadas, mais Exu 7 Encruzilhadas no caso, são chamados carinhosamente de clínicos gerais dos Exus. O que é o clínico geral? O clínico geral é aquele profissional formado em medicina que consegue atender, não com profundidade, mas ainda com resolução,
as diversas mazelas, doenças e causas de enfermidades humanas. Ou seja, o clínico geral ele está capacitado a poder atender, pelo menos até certo limite, diversas das especialidades. No caso, um clínico geral pode curar uma dor nas costas, pode curar um ataque à arritmia supraventricular, pode até curar uma hipertensão a nível de urgência, pode curar uma dor de cabeça, pode curar um desconforto, uma gripe, um resfriado, ou pelo menos tratar, porque o clínico geral é versado na totalidade. Lógico que em determinada profundidade os especialistas são necessários, e é o mesmo que acontece com o Exu Sete Encruzilhadas. Ele é um clínico geral, ele consegue atuar nos mais diversos trabalhos até determinado limite, um limite que às vezes vai precisar de um outro guardião que seja mais versado naquela necessidade espiritual para poder prosseguir com os trabalhos. E isso porque Exu Sete Encruzilhadas, assim como Exu Tranca-Rua, assim como Exu Caveira, só que ainda Exu Caveira é uma coisa mais especializada, acaba se diferenciando de Exu Tranca-Rua e Exu Sete Encruzilhadas. Só falei de Exu Caveira no caso porque também foi uma das primeiras falanges de Exu que pisaram antes da Umbanda, no caso estamos falando da Macumba Carioca. Então esses primeiros, no caso Tranca-Rua e Exu Sete Encruzilhadas, eles eram as primeiras falanges, e até mesmo antes da chegada de demais falanges linhas de esquerda. Ou seja, antes da chegada das pombagiras, que nós já falamos no nosso canal de lives, antes mesmo de Exu Mirim. E como nós entendemos que pombagira vai atuar no campo das emoções, ela vai atuar nessa questão do amor, o amor próprio, do sagrado, feminino. Exu Mirim é aquele que leva para o nada absoluto todos os resíduos de trabalhos negativos, além de poder atuar ainda como Exus, ainda eles não estavam presentes. Então, digamos que Tranca-Rua e Exu Sete Encruzilhadas, principalmente, tinham que, entre aspas, se virar, porque eles chegaram... Cadê? Aqui. Eles chegaram em meio a uma comunidade necessitada dos mais diversos cuidados espirituais. Se nós falarmos de Macumba Carioca, se nós falarmos da região do Saga, né, lá no Rio de Janeiro, que seria a região de Saúde, Gamboa e... Como é que é? Saúde, Gamboa e... eu não vou lembrar a outra, perdão, pessoal. Nessa região onde estavam focadas as macumbas cariocas, tinham comunidades carentes, pessoas que fugiram ou que foram libertas do regime escravagista, que estavam à míngua. Nós tínhamos pessoas marginalizadas, dentre eles mendigos, nós tínhamos prostitutas, nós tínhamos pessoas que passavam fome, necessidades. Então era uma comunidade que necessitava de muitos cuidados. Então é onde nós temos Exu Sete Encruzilhadas e Exu Tranca-Rua, no caso, que eram verdadeiros clínicos gerais, ainda mais Exu Sete Encruzilhadas, que tem atribuições ainda mais amplas, ok? Só para fazer um breve histórico. Portanto, eles podem atuar nos mais diversos tipos de trabalhos. Eles podem atuar em abertura de caminhos, quebra de demandas, desmanche de feitiços, cura em amplo aspecto. Por isso que eu falei na parte 1 que uma das ferramentas muito comuns de Exu Sete Encruzilhadas é o uso de ervas, porque as ervas têm um viés curativo, terapêutico. Então era onde ele também usa para essas curas. Correto? Além de equilíbrio de energias, proteção contra perigos, aconselhamento, ou seja, poder aconselhar as pessoas, aquela coisa de ouvir, falar para poder acalentar o coração, dentre muitos e muitos outros trabalhos, necessidades espirituais que os encarnados precisam. Exu Sete Encruzilhadas acabou vindo da espiritualidade para cá para atender as mais diversas condições, até que novas falanges, novos subagrupamentos de espíritos estivessem preparados para poder atuar de forma mais profunda nessas necessidades espirituais humanas. E é sempre bom ressaltar por que Exu Sete Encruzilhadas tinha ainda mais atribuições do que Tranca-Rua, que era a primeira falange guardiã. É muito simples, porque todos os Exus Sete Encruzilhadas são clínicos gerais, independente se é um Exu Sete Encruzilhadas da Calunga,
ou um Exu 7 encruzilhada da praia, ou um Exu 7 encruzilhadas do cruzeiro. Todos eles são especializados nas mais diversas necessidades espirituais. Eles podem atender às mais diversas necessidades espirituais. Na sua vibração, que ainda remete nas 7 linhas, na totalidade, como nós falamos, na parte 1 mais uma vez, por mais que se sobressaia em algo, eles são capacitados a lidar com qualquer tipo de trabalho até os dias atuais. Por isso mesmo que não é nada incomum nós irmos de 10 terreiros, 7 ter um Exu 7 encruzilhadas. É por propósito divino, propósito da espiritualidade, ter um guardião que possa trabalhar de forma ampla, de forma lastra, para poder auxiliar a comunidade em que aquele templo está inserido. Exu 7 encruzilhadas ainda nessa totalidade consegue ser muito assertivo e muito cirúrgico ainda. Quando eu falo cirúrgico, é preciso. Ele consegue ser muito preciso nos seus trabalhos, tanto que não deixa margens para dúvidas ou insatisfação quando esse valoroso guardião auxilia as pessoas. E essa foi a parte 2 do nosso estudo. Espero vocês semana que vem para a parte final, onde nós estudaremos alguns pontos escados e, claro, a iconologia, a imagem de Exu 7 encruzilhadas, para podermos compreender melhor ainda esses valorosos clínicos gerais do astral. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. É muito importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um bom conteúdo. Não se esqueça, claro, de se inscrever e compartilhar esse e outros vídeos do canal com os amigos, amigas, irmãos e irmãs de fé através das redes sociais. Ficou alguma dúvida, quer deixar alguma sugestão de conteúdo, quer deixar a sua opinião dentro do respeito, fique à vontade nos comentários, sempre estamos lendo, respondendo quando possível, mas sempre trazendo conteúdos sugeridos pelos irmãos e irmãs de nosso canal. E claro, aproveito o ensejo para convidar você mais uma vez a participar da área exclusiva de membros do nosso canal, onde estudos como esse saem em caráter de antecipação e você poderá continuar a dar continuidade nos seus estudos acerca da religião de Umbanda. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, paz e luz, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau e até a próxima.